Então, com o nosso tema de hoje, né, a prevenção do câncer, a gente pode falar um pouquinho sobre o cenário atual, sobre o câncer. Mas antes de nós falarmos sobre essas tecnologias, doutor Fuzita, eu acho que seria interessante a gente falar do nosso cenário atual, da parte de câncer, principalmente na nossa região. O câncer que acomete mulheres também, eu não sei. O que eu vejo, né, é que o câncer, por exemplo, em mulheres é diferente, das nossas mulheres é diferente do restante do planeta Terra. Se tu podes explicar melhor para a gente. E também sobre os desafios, né? A nossa região é uma região muito peculiar em absolutamente tudo. A gente que já estudou um pouquinho com genética, essas coisas, então a gente sabe que a nossa região, a nossa população aqui, ela é muito peculiar. E quais são os nossos desafios então o nosso cenário atual aqui na nossa região e as perspectivas de melhora também, eu acho que fica bem legal de diagnóstico e tratamento. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer vocês, né, ao Reunidos Cast, agradecer a doutora Luciana Tesa, a doutora Cecília pelo convite. Sempre a gente, é um tema que a gente advoga muito, principalmente para explorar e levar todas as informações para a população de todas as maneiras, né? Então, rádio, televisão, Uhum. podcast, jornal, porque a gente acha isso extremamente importante, porque tendo conhecimento fica mais fácil a gente prevenir Com o câncer, certeza. Com né? certeza. Então, no mundo, a gente sabe que as doenças que mais matam nós, seres humanos, são doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, vem o câncer. Nos países desenvolvidos, o câncer já mata mais que doenças cardíacas, né? Então, a gente está vendo uma mudança da incidência e a gente está percebendo que nós estamos conseguindo prevenir doenças do coração, com atividade física, tendo uma alimentação bacana, utilizando remédios para controlar colesterol, triglicerídeos, né? E, infelizmente, o câncer vem aumentando, pois o principal fator de risco para desenvolver o câncer é a idade, né? E a população do mundo está envelhecendo. Verdade. Então, o fato é que isso acaba corroborando para o câncer estar aumentando no nosso mundo. No Brasil não é diferente. As doenças do coração matam mais, seguidos do câncer. Mas só que 10% das cidades, dos municípios brasileiros, o câncer já mata mais que doenças cardíacas. Uhum. Então, se a gente pensar que temos mais ou menos 5.000 municípios, então em torno de 500 cidades, o câncer já matou mais que doenças cardiovasculares. Nossa. E, assim, isso é uma tendência, né? Então, com o desenvolvimento, com acesso à saúde, acesso a tratamentos preventivos, tal, então a gente vai conseguindo prevenir doenças cardiovasculares e com o envelhecimento da população, as doenças degenerativas vão prevalecer mais, principalmente o câncer. Então, por exemplo, no mundo, a gente espera mais de 20 milhões de diagnósticos Uhum. anuais do câncer. Fora isso, a gente espera 10 milhões de mortes ocasionadas pelo câncer. Então é um número super impressionante e Verdade. que por isso que é legal aqui a gente está conversando sobre a prevenção, né? Porque Isso. se a gente prevenir, com certeza a gente vai evitar todas as mazelas relacionadas a essa doença maligna, que infelizmente não só a doença, mas também às vezes os tratamentos podem causar muitos sintomas, né? Efeitos colaterais e por isso acaba agregando sofrimento, né? Então a gente quer evitar isso. Então, de novo, obrigado aí pela oportunidade de estar podendo conversar com vocês sobre a prevenção do câncer. Ai, que legal. Doutora Cecília também é farmacêutica bioquímica, também imunologista, ela é especialista na área também de diagnóstico, e ela pode falar um pouquinho sobre essa parte de exames que são fundamentais para que o paciente tenha aquela terapia-alvo. A gente sabe que atualmente, não somente a predisposição genética, mas a exposição ao ambiente também é muito importante para que apareça, né, aí a questão da doença. E quais são esses exames? Qual a importância, né, da existência desses exames e quais são as tecnologias que a gente tem atualmente? Doutora Luciana, primeiro eu gostaria de pegar um pouquinho da fala do doutor Fuzita a respeito do envelhecimento da população e da maior incidência de câncer. No Amazonas, alguns tipos de câncer, a gente tem uma peculiaridade, por exemplo, o câncer de colo uterino.
ele não está tão associado ao envelhecimento. Aqui no Amazonas, a gente tem até mulheres jovens, entendeu? Apresentando câncer de colo, e muitas vezes é um câncer totalmente prevenível, mas por dificuldade ao acesso aos exames de detecção de lesões iniciais, acaba que evolui essas lesões para um câncer e aí depois fica muito mais difícil, né? O prognóstico se torna mais ruim. Então, a gente olha assim que o envelhecimento da população é um fator chave para câncer de colo retal, câncer de próstata, né? Para os diversos tipos de câncer. Mas, assim, quando eu olho para o Amazonas, eu fico pensando o que nós podemos fazer para mudar essa realidade. E dentro dessa perspectiva, veio a vacina de HPV, que sem dúvida tem contribuído, né, para que a gente espere aqui na frente um quadro, né, com índices diferentes, mas principalmente vem o quê? Tornar mais acessível o exame para detectar o HPV. Então, antes você utilizava só o Papa Nicolau e hoje um PCR para HPV, seja ele completo com uma sonda universal ou um PCR que detecte pelo menos os HPV de alto risco e principalmente os mais associados a câncer como 16 e 18. Então, esse teste ele já contribui bastante para que a gente mude o cenário, né, local a respeito dos índices de câncer de colo. E aí eu quero finalizar falando que foi agora em março, nós vamos completar um ano de um grande avanço, que foi o Ministério da Saúde reconhecer o teste de HPV como obrigatório, né, de o sistema público oferecer a todas as mulheres. E isso são só exames para que a gente possa detectar precocemente o câncer. É claro que nós temos disponível no laboratório Reunidos, entregamos em até 24 horas e por valores bastante acessíveis. Mas nós temos exames mais complexos, né, exames de alta complexidade, voltando para a imunoterapia, né, que com certeza são grandes aliados na decisão do tratamento. Como... Não, isso que você está falando, doutora Cecília, é extremamente oportuno, né? Então, se a gente pensar no Brasil, a gente espera mais ou menos 700 mil casos novos de câncer todos os anos. Aqui no estado do Amazonas, a gente espera em torno de 5 mil casos novos. E diferente do resto do Brasil, então assim, a gente sempre espera mais câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão. Então assim, o câncer de colo de útero vem lá atrás, lá embaixo. Aqui no estado do Amazonas, o câncer de colo de útero é mais incidente. Então, mesmo somando os tumores entre homens e mulheres, o câncer de colo de útero é mais incidente. Além disso, é o tumor que mais mata aqui no nosso estado do Amazonas. E o que a doutora Cecília falou, isso é extremamente, como se diz, o câncer de colo de útero a gente consegue prevenir em 100%. Através dos exames, né? Então, principalmente o Papa Nicolau, mas agora, dentro do Ministério da Saúde, as diretrizes é para a gente avaliar qual o tipo do HPV que está relacionado à infecção no colo de útero da mulher. Em consequência a isso, a gente consegue identificar quais são as mulheres com maior risco de desenvolver o câncer, né? Então, por isso que é legal o exame, porque a gente, além de fazer o Papa Nicolau, identificar as células, se estão alteradas ou não, mas só que assim, avaliar se a mulher está com infecção do HPV e também identificar qual HPV que é. Porque se a mulher tiver a infecção pelo HPV, que a gente sabe que não vai causar o câncer, a gente não precisa ficar falando para ela fazer toda hora o Papa Nicolau, toda hora fazendo alguma coisa. Então, assim, não é necessário. Já as mulheres com infecções do tipo viral, né, do HPV, que a gente sabe que tem maior relação com câncer, aí essas mulheres a gente precisa acompanhar mais de perto. Então, assim, acaba sendo um rastreio inteligente. A gente evita fazer em todo mundo e, obviamente, isso causa um impacto financeiro na estrutura, pensando no Sistema Único de Saúde, extremamente relevante, pois a gente só vai fazer os exames nas mulheres que precisam, né? Mas só que, assim, uma coisa legal que eu queria completar a fala da doutora Cecília é que, assim, o nosso estado, o estado do Amazonas, foi o primeiro estado do Brasil que colocou a vacina do HPV, né, no calendário vacinal das nossas crianças.
Isso foi em 2012. Isso. Nessa época, o câncer de colo de útero era o dobro do que o câncer de mama. Então, assim, enquanto a gente esperava em torno de 400 casos novos, 500 casos novos de câncer de mama durante o ano aqui no nosso estado, câncer de colo de útero era o dobro, era 800, 1.000 Nossa. casos. Implementar a vacina no nosso estado, a gente já vê uma queda na quantidade de diagnósticos de Sim. câncer de colo de útero. Então, já mostra que a vacina tem o seu efeito positivo. Então, por exemplo, na cidade de Manaus, hoje a gente espera em torno de 500 casos novos de câncer de mama todos os anos e 500 casos novos de câncer de colo de útero. Mas isso aqui na cidade de Manaus. Se a gente vai para o interior, ainda a gente espera maiores quantidades de câncer de colo de útero do que o câncer de mama. Isso mostra que aqui dentro da nossa cidade a gente está conseguindo vacinar bacana as nossas crianças, só que infelizmente no interior, pela dificuldade geográfica, acessibilidade, às vezes até mesmo um pouco de preconceito ou falta de conhecimento da população, as crianças não estão sendo vacinadas adequadamente. Então, a gente ainda vê que a queda não é tão acentuada como aqui na cidade de Manaus. Sim. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o Ministério da Saúde alterou as diretrizes da vacinação em abril do ano passado, né? Abril de 2024. Antes a gente tinha a orientação de vacinar as meninas e os meninos dos 9 aos 14 anos. Sim. Hoje, a recomendação, desde abril do ano passado, a recomendação é apenas uma dose só, dos 9 aos 19 anos. Né? Então, com auxílio do podcast de vocês, então a gente gostaria de chamar a população, Sim. as mães, os pais, os avós, então que tenham crianças e adolescentes nessa faixa etária dos 9 aos 19 anos para estimular ou levar essas crianças e adolescentes a tomarem a vacina. Sim. Pelo menos é uma única dose da vacina do HPV que está disponível no Sistema Único de Saúde. Essa vacina é extremamente eficaz e extremamente segura, né? Então, se a gente parar para pensar, no nosso estado do Amazonas, a cada 2 dias morre uma mulher de câncer de colo de útero. Né? Então, todo mês, a média que a gente tem são 23 mulheres que morrem de câncer de colo de útero todos os meses aqui no nosso estado. E isso é algo que a gente tem que reverter. Sim. E com uma simples ação. 2 simples ações, né? Fazendo os exames e utilizando a vacina contra o HPV. É interessante também que nós aqui estamos falando de câncer de colo de útero, mas o HPV ele também está envolvido em outros tipos de câncer. E aí, hoje é câncer de pênis, né? Até a gente faz a detecção do HPV também em amostras, né, de raspado anal, e também tem a questão do cabeça e pescoço. Então, tem que começar também, é muito importante a população começar a refletir, até mesmo conhecer a respeito disso, que o HPV ele não provoca só câncer colo-uterino, certo? E é importante você, o quê? Procurar o médico, procurar o laboratório, principalmente aqueles jovens, né, com vida sexual ativa, e pensar sobre todas essas estratégias aí de prevenção. Legal. E assim, só aproveitando a fala, Sim. assim, os tumores relacionados ao HPV é onde o HPV pode causar infecção, né? Então, no ato sexual, a gente pode ter contato no ato sexual e ter infecção pelo HPV na cavidade oral, no ânus, no tecido do pênis, no tecido da vagina e no colo do útero. Então, em todos os locais que a gente possa ter infecção do HPV, infelizmente, os HPVs oncogênicos têm a possibilidade de gerar câncer. E com certeza, utilizando a vacina, a gente vai estar prevenindo todos esses tumores, né? Obviamente, o que mais chama atenção é o câncer de colo de útero, né? Então, por isso mesmo acaba todas as nossas falas, a gente fala da vacina do HPV e relaciona com o câncer de colo de útero. Mas a gente sabe que o tumor da cavidade oral, tumor da vagina, do ânus, do pênis, também tem relação com esse vírus e é de suma importância. Não só tomar a vacina, mas também fazer os exames para a gente saber qual tipo de HPV que a pessoa tem a infecção. E o câncer de mama, né, que ele falou agora há pouco, né, sobre os índices que estão Sim. se equiparando.
na cidade de Manaus. E aí a gente pensa, então, o que fazer? Será que esse é um momento até que está sendo bastante discutido a questão da idade para iniciar, né, a Sim, realização sim. da mamografia? Tá essa polemização, né, Verdade. a nível nacional, mas também tem que se pensar na saúde das mulheres também em câncer de mama. E, doutor, sobre essa questão do câncer de mama, qual é o impacto da predisposição genética? É extremamente importante essa pauta que você puxou, doutora Sim. Cecília. O câncer, assim, hoje a gente está tendo essa discussão, né? A Agência Nacional de Saúde puxou como se diz, um referendo populacional, que eles estão pensando em criar uma espécie de selo dos planos de saúde, e eles querem saber quais são as recomendações que eles acham adequadas para fazer a mamografia. E a ideia desse selo é tipo assim, os usuários de algum plano de saúde, mulheres acima dos 50 anos, que estejam fazendo a mamografia a cada 2 anos, vão ganhar um selinho, né, de validação. Só que assim, a gente levar isso, que é o que é realizado hoje no Sistema Único de Saúde. Então, a mamografia no Sistema Único de Saúde é recomendado para mulheres acima dos 50 anos e a cada 2 anos. Mas só que assim, a gente limitar esse acesso da mamografia para as mulheres que têm plano de saúde, a gente acha isso um passo para trás. Uhum. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma incidência de 40% dos diagnósticos de câncer de mama em mulheres mais jovens do que 50 anos. Uhum. Então, 40% dos diagnósticos dos tumores de mama é entre 40 e 50 anos. 40%. É quase a metade, Sim. né? Não tem que E, considerar. outro ponto ruim nas nossas estatísticas é que no câncer de mama, em torno de 40% é diagnóstico de doenças avançadas. Né? Então, assim, a gente fica extremamente preocupado com essa consulta pública que a ANS e o Ministério estão Sim. realizando. Uhum. A gente pede para que a população se pronuncie para falar, não, a gente quer que continue dentro dos planos de saúde, que a gente comece a fazer esse rastreio nas mulheres a partir dos 40 anos, oferecer a mamografia a partir dessa idade. Porque 40% dos diagnósticos são nessa idade, né? Certo. E aqui no Brasil a gente tem 40% de diagnóstico de doenças avançadas, que a gente tem que mudar, mas fazendo o exame de maneira mais Uhum. precoce, com certeza a gente vai conseguir diagnosticar em idades mais jovens, né? Só que o que acaba acontecendo? Isso puxa o nosso raciocínio relacionado às doenças genéticas, às síndromes genéticas oncológicas. Porque assim, é aquele famoso ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente sabe que a doença oncológica tem a maior parte dos tumores malignos se originam por hábitos de vida ruim. Então, uma má alimentação, abuso de drogas, utilização, essa galera que toma hormônio para qualquer coisa, né? Então fica repondo hormônio, usando hormônio para Uhum. o chip da beleza, hormônio para ir para academia, para ficar mais forte. Verdade. E que isso, infelizmente, causa um impacto tremendo no surgimento do câncer de mama. Né? Então, os maiores fatores de risco são os ambientais e que a gente busca. Né? Então, a reposição de maneira indiscriminada de hormônio, o chip da beleza, ficar utilizando hormônio para fins estéticos, infelizmente, tem aumentado a incidência do câncer de mama. Só que assim, a gente tem uma parcela em torno de 10 a 15% dos diagnósticos de câncer de mama relacionados a síndromes genéticas. E o fato que essas síndromes genéticas, eu costumo falar que é um defeito de fábrica, né? Porque vem passando dos pais para os filhos. Isso. Se for ver no montante geral do diagnóstico do câncer de mama, é uma incidência pequena, 10% apenas. Mas só que o fato é, se a gente descobre, a gente consegue cuidar de maneira preventiva a família toda. E hoje a gente utiliza ferramentas de avaliações genéticas, né, cujo laboratório de vocês tem,
para identificar as mulheres que possam ter benefícios com medicamentos específicos para quem tem mutação, por exemplo, do gene BRCA. Sim. Né? Então, hoje, as mulheres com câncer de mama, com mutação no gene BRCA, a gente pode utilizar um medicamento que são inibidores da PARP. Né? Então, a gente sabe que as mulheres com essa mutação vão ter um benefício com um medicamento específico. Então, não só para prevenir, o teste genético surgiu não só para prevenir, mas também para tratar. Para direcionar a terapêutica, né? Isso. Então, respondendo a tua pergunta, é que realmente os testes genéticos hoje dentro da oncologia são de suma importância. Não só para identificar os riscos, caracterizar também prognóstico, né? Então a gente às vezes avalia mutações genéticas para saber se o câncer que a pessoa tem é um câncer que tem maiores riscos de voltar, maiores riscos de dar metástases, né? Ou até mesmo maiores riscos de morrer por causa desse câncer. Então a gente consegue identificar através da genética. Além disso, também a gente consegue identificar mutações específicas que denotam respostas diferentes a tratamentos. Isso. Então, a avaliação genética hoje, não só do câncer de mama, mas de vários tumores que a gente trata hoje, depende muito o tratamento depende muito da identificação de inúmeras mutações, porque essas mutações vão predizer se o remédio funciona ou não funciona. Então, hoje a gente consegue fazer tratamentos literalmente individualizados, tratamentos personalizados. Né? Eu lembro, há um tempo atrás, a gente sempre discutia a questão do estudo histopatológico e da imunohistoquímica para iniciar o tratamento. E agora não, além disso, é importante você fazer alguns painéis genéticos, dependendo do tipo de câncer, que irão direcionar, né, o oncologista para esse tratamento mais assertivo. E aí a gente vê que a imunoterapia ela também é um fator bastante importante, né? E o que eu vejo que o laboratório, essa resposta do laboratório, ela precisa ser bastante rápida, porque cada minuto conta. Cada minuto conta. Para quem recebe um diagnóstico desses. Então, lá dentro do laboratório reunidos, a gente trata a parte dos exames, da oncologia, de forma diferenciada. No setor, a parte com monitoramento próprio, com todo um acompanhamento ali diuturno, para que esse resultado, às vezes, tem uma falha, doutor, no laboratório, que acontece de um dado, uma informação do médico que precisava ter. E aí fica-se, às vezes, 24 horas tentando falar com o médico. Isso, a gente já emite um alerta dentro do laboratório, chega na gente, minha a doutora Luciana, e a gente consegue rapidamente falar com ele para agilizar, para não ficar nem mais de 24 horas aquele bloco, aquele exame parado. Porque a gente tem essa concepção que são pessoas que estão ansiosas, por diagnóstico, esperando um resultado, né? E que precisam desse tempo de resposta assim bem abreviado. E é super legal saber a preocupação que vocês têm, né, com isso, né? A gente já se conhece de longa data, a gente sabe da eficiência, né, e da excelência que vocês cuidam disso. E é algo que sempre nós, que a gente acaba ficando na ponta da lança, né? Porque o paciente tem a suspeita, vai fazer o diagnóstico e acaba quando, no final, vai chegar com a gente para a gente fazer o tratamento. O fato é que doenças oncológicas, eu sempre dou um exemplo lá na nossa clínica, que é assim, a gente tem que pegar o trem, mas o trem não vai parar na estação e o trem só tem uma porta aberta. Então o trem vai estar em movimento e a gente vai ter que pular da estação para dentro desse trem com o trem em movimento. Se a gente faz uma coisa muito antecipada, a gente vai bater de cara no trem, cair de volta na estação, mas dá tempo de levantar porque a porta está chegando. Mas se a gente pula atrasado, a gente vai perder a chance. E essa chance que a gente sempre fala é a chance de tratamentos curativos. Né? Porque assim, se a gente permite que a doença avance e por exemplo, de metástases, dependendo dos locais das metástases, a gente não consegue mais curar esse paciente.
Uma coisa legal da oncologia é que hoje, com os tratamentos, como até você citou da imunoterapia, são ferramentas extremamente essenciais que a gente aprendeu a tratar o paciente com câncer. Então, a gente aumentou os nossos tratamentos com cura, mas só que, infelizmente, há pacientes que chegam para a gente já com uma doença tão avançada que a gente Não não tem consegue mais. oferecer tratamentos curativos. Mas, assim, com o desenvolvimento da tecnologia, essa parceria entre os laboratórios e as clínicas de tratamentos oncológicos, a gente conseguiu criar ferramentas e utilizar essas ferramentas de maneira a controlar a doença. Então, a gente Uhum. faz uma analogia, por exemplo, com doenças como diabetes. Quem tem diabetes vai ter que tratar o resto da vida, né? Mas não necessariamente vai morrer por causa da diabetes. Quem tem pressão alta, mesma coisa. Desde que trate de maneira adequada, a pressão vai ficar controlada, ela não vai morrer de pressão alta. E o câncer, muitas doenças, mesmo sem ter cura, a gente consegue fazer isso com as ferramentas certas. As ferramentas certas são exames laboratoriais Interessante. adequados, avaliações genéticas adequadas, né? Avaliações proteicas adequadas da parte da biologia molecular, que leva a gente a decidir qual que é o melhor tratamento e como cuidar, né? Então, isso é extremamente essencial para a conduta do oncologista. Uma coisa que eu acho que a gente está vivendo atualmente, que é bem interessante, é o uso da inteligência artificial no estudo das imagens, Sim. para que otimize ali a interpretação, o diagnóstico. Isso eu acho que vai ser um avanço. E também, dentro desse cenário, tem algumas tecnologias, alguns exames que são de alto custo. E como eles estão ficando mais acessíveis pelo fato de essas tecnologias, elas estão se disseminando. Então, antes, sequenciamento genético era algo que só se fazia em determinados laboratórios de referência. Hoje, as plataformas estão disponíveis aí em laboratórios regionais. Isso faz com que o custo seja menor. E determinados exames que eram feitos só nos Estados Unidos, como, por exemplo, o Mama Print, como o Foundation One, biópsia líquida de sim. qualquer tipo. Sim. Hoje a gente tem esses exames mais perto, essas tecnologias no Brasil e alguns laboratórios já trabalhando nisso. Eu acredito que diminuindo esse custo, sem dúvidas, a gente vai poder garantir o acesso a uma parcela maior da população, né? Assim, toda tecnologia inovadora vem agregada de custos, né, para o seu desenvolvimento. Então, sempre quando essa nova tecnologia, novos exames, novos medicamentos, né, acaba quando chega no mercado, né, que a gente possa utilizar de maneira comercial, o custo sempre é elevado. E o bacana com a disseminação, o próprio desenvolvimento da tecnologia vai tornando os processos mais baratos, mais gente vai aprendendo, muito mais pessoas têm o conhecimento. Então, Isso é essa difusão, tanto de conhecimento, que vocês fazem muito bacana dentro do laboratório de vocês, né? Ensinando alunos, ensinando o pessoal da pós-graduação, ajudando o pessoal que está fazendo mestrado, ajudando o pessoal que está fazendo doutorado, isso é extremamente relevante, porque você dissemina conhecimento, e isso, com o passar do tempo, também impacta na diminuição dos custos, né, para Sim. fazer o exame. Então, como você citou, hoje a biópsia líquida era algo impensável para a gente fazer. Hoje eu peço de maneira rotineira para os nossos pacientes. Então, hoje a gente usa a biópsia líquida como ferramenta principalmente, não para diagnóstico, mas muito mais hoje para definir tratamentos, né? Então, hoje a gente sabe que a gente consegue identificar partículas, pedaços do DNA tumoral circulantes no sangue. Sim. É importante falar o que é isso, né? Biópsia líquida para os nossos Sim. espectadores, porque quando se fala em biópsia, a gente já pensa que tem que ser um fragmento de tecido. Que seja invasivo, E, na verdade, né? não é nada disso, né, doutor? Então, isso que é muito legal. Então, hoje, ainda a maior parte dos diagnósticos dos tumores malignos, nós precisamos fazer um procedimento pequeno, como uma punção, um procedimento cirúrgico para tirar um pedacinho e mandar para análise patológica. Mas a gente já tem esse recurso da biópsia líquida. Então, através de um simples punciona a veia do paciente, coleta um pouco de sangue, a gente consegue, com a tecnologia existente já,
e isso de maneira comercial, que a gente já pode pedir no consultório, a gente consegue procurar pedaços de DNA do tumor no sangue da pessoa. E assim, como eu tenho usado isso? Hoje na clínica, então, por exemplo, pacientes que têm doenças incuráveis, que a gente está fazendo tratamento, e durante o tratamento, ou durante o segmento, a doença progrediu, mesmo com tratamento, a gente não precisa mais ir lá biopsiar a metástase dela. A gente faz uma biópsia líquida e analisa inúmeros fragmentos do tumor de DNA que vão estar lá circulante na corrente sanguínea. E isso permite a gente identificar mutações específicas que possa permitir tratamentos mais direcionados, né? Um exemplo que eu utilizo bastante é do sniper, né? Daquele atirador. Então, assim, antigamente, a gente não tinha muito alvo. A gente usava drogas citotóxicas que matavam tanto as células boas como as células malignas. A doutora Luciana cansou de dar essas aulas para os alunos dela da farmácia, né? Então, assim, a quimioterapia convencional, você mata tanto as células boas como as malignas. Só que assim, hoje a gente consegue identificar, então, por exemplo, no câncer de pulmão, se a gente identifica uma mutação do EGFR, a gente tem drogas específicas para pacientes com câncer de pulmão com a mutação do EGFR. A gente vai mais além ainda, a gente tem a mutação do EGFR no T790M. Então, assim, hoje a gente está avaliando qual é a mutação e qual o tipo dessa mutação, né? E, em consequência disso, a gente escolhe a melhor droga para tratar o paciente. Qual que é o resultado disso tudo? A gente tem melhores resultados, os tratamentos funcionam melhor e, além disso, a gente tem menos efeitos colaterais. Então, hoje, a gente utiliza da tecnologia, do conhecimento e principalmente dessa parte de biologia molecular, análise genética, tanto da pessoa, que a gente chama de mutações germinativas, né? Então o próprio nome já diz que germina, a pessoa já nasce com aquilo, e a gente também procura as mutações somáticas, que é propriamente da célula do tumor. E que no laboratório de vocês ajudam muito a gente a identificar quais são essas mutações, e aí permite a gente escolher melhor os tratamentos para os nossos pacientes, né? A genética é maravilhosa, né? É maravilhosa. Falando sobre isso, às vezes a gente se preocupa de não usar uma linguagem técnica, né, para se tornar uma informação mais acessível, mas a gente sabe que as ferramentas genéticas, elas mudaram o curso, né, do prognóstico, não só do prognóstico, do diagnóstico e do prognóstico, né, dessas doenças, do câncer. E hoje eu volto muito o meu olhar para determinados tipos de câncer que, infelizmente, só são diagnosticados numa fase mais avançada. E, assim, o câncer de ovário, por exemplo, ainda tem um retrato, assim, um prognóstico difícil, né, doutor? O grande problema é que não é só do tumor de ovário, né? Assim, a gente aqui no Brasil, infelizmente, a nossa cultura faz com que a gente só procure os médicos quando a gente está sentindo alguma coisa, tendo algum problema. Então, a gente tem que mudar esse cenário. Se a gente, ainda mais com o tema do nosso, aqui no Reunidos Cast, né, que é prevenção, então a gente tem que criar o hábito de procurar o médico mesmo saudável, tá? Então, eu sempre falo assim, a gente tem que criar consultórios, clínicas para pessoas saudáveis. Qual que seria a consequência disso? A gente evidenciar para a população que você cuidando de maneira preventiva, fazendo exames antes de acontecer, a gente consegue identificar antes. Então, a maioria dos tumores que ocorrem dentro do nosso abdômen, dentro da nossa barriga, que é o caso de câncer de ovário, câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer da vesícula biliar, o que acontece? Quando a gente tem alguma coisa dentro do nosso abdômen, aí a gente sente uma cólica, uma dorzinha aqui, a gente fala, pô, foi a azeitoninha da empadinha que eu comi ontem, né? São gases. Até mesmo médicos às vezes desdenham, né, dos sintomas de algum paciente, falam, não, relaxa, isso não é nada, isso é pum preso, né? Mas só que se a gente
prestar atenção de maneira adequada e fazer exames preventivos de acordo com a faixa etária, a gente poderia identificar muito mais os tumores, né? Então, infelizmente, como você falou, o tumor de ovário a gente acaba encontrando em cenários mais avançados. Mas por quê? Porque os tumores de ovário acabam acometendo as mulheres, e as mulheres, assim, na idade adulta, que estão produzindo, estão trabalhando, então acha que aquilo mistura com cólica abdominal, Sim, ciclo verdade. menstrual. Isso. É, E os a- mesmos marcadores genéticos que estão associados a câncer de mama, é importante falar, né, estão associados a câncer de De ovário. ovário. sim, Então, quando sim, você estuda mutações em genes como BRCA1, BRCA2, BRCA2. você não está olhando só para câncer de mama. Você também, sim. essa paciente com certeza vai ter uma predisposição também a câncer de ovário. As mutações, por exemplo, no gene BRCA, então a gente tem o gene BRCA1 e BRCA2. Eles têm íntima relação com câncer de mama, câncer de ovário, Então, câncer de tireoide, câncer de próstata, até mesmo câncer de estômago, câncer de pâncreas. é. Então, na realidade, essa mutação que por exemplo, a ANS permite a gente fazer os testes genéticos do gene BRCA1 e BRCA2. Então, está no rol da ANS Tá. para câncer de mama, para câncer de ovário. Mas só que assim, há inúmeros outros tumores que têm relação com esse gene, né? Então, o fato é, você fazendo o exame específico numa família que tenha várias mulheres com câncer de mama, você fazendo o exame dessa família, identificando, a gente pode prevenir inúmeros outros tumores, até mesmo nos Os homens, né? meninos, Então, né? isso é extremamente importante. Que É por legal isso que essa eu acho informação. legal a ideia da gente montar clínicas para pessoas Pessoas saudáveis. saudáveis. Por quê? Você identificando uma mutação na família, a gente consegue acompanhar a família toda, né? Então, uma mutação em uma paciente, aí a gente vai rastreando isso na família toda. A gente identificando as pessoas que têm as mutações, a gente monta um ambulatório de pessoas saudáveis, porque elas não estão doentes, mas a gente sabe que elas têm um risco aumentado de desenvolver um câncer. Em consequência, isso você consegue desenhar um programa de rastreio adequado, exames adequados, evitando assim gastos desnecessários, que isso possa atrapalhar o plano de saúde, Sim. né? Então, assim, a gente mantém uma coisa extremamente saudável, porque a gente faz os exames para as pessoas que necessitam, não precisa fazer os exames nas pessoas que não têm a mutação. Uhum. Em consequência, a gente identifica de maneira precoce os tumores. Identificando os tumores mais iniciais, a gente consegue fazer tratamentos curativos, então essa pessoa não vai morrer por causa da doença. Além disso, os tratamentos são muito menos onerosos. Tudo que você encontra pequeno, os tratamentos você consegue resolver de maneira rápida, não Sim. precisa gastar muito com tratamento. Então, assim, isso é uma necessidade da gente mudar a cabeça de toda a população. Então, assim, fazer os exames e os acompanhamentos de maneira preventiva. Uma coisa que a gente tem visto é que para a doença do coração, as pessoas já fazem Já isso, fazem. né? Então, a galera vai fazer alguma atividade física, primeiro passa no cardiologista e faz todo... Assim, por que para o coração as pessoas aprenderam a fazer isso e para o câncer ainda não, né? Isso já está mostrando a mudança de concepção. Então, como as pessoas já vão de maneira saudável procurar o cardiologista, as doenças do coração estão diminuindo a mortalidade, né? E o Em câncer consequência, o aumentando. câncer Já está tá aumentando. aumentando. Então, quer dizer, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente faz com o coração, nós precisamos fazer também com o câncer. Essa ideia, né, da clínica para pessoas saudáveis, eu acho que ela É. é uma excelente estratégia aí de prevenção. É uma estratégia também, assim, eu sempre falo no laboratório, o que o médico, a área da saúde em si, o nome já diz área da saúde, e a gente escuta muito popularmente assim, eu não vou em médico para procurar doença, eu não vou para Justo. laboratório procurar doença. E aí essa cultura ela tem que ser mudada, eu vou ao médico para procurar saúde. Perfeito. Eu vou ao laboratório para fazer exame para buscar saúde. Então ainda falta esse tipo de pensamento de que, na verdade, a gente não vai procurar doença. É que nem uma clínica para pessoas saudáveis. A gente vai buscar o quê? Qualidade de vida, a gente vai buscar saúde e não procurar doença, não é verdade? E no Sistema Único de Saúde já existe, que é o médico da família.
Então, teoricamente, o médico da família tem que estar acompanhando e fazer essa prevenção. Obviamente, a gente tem umas grandes, assim, enormes dificuldades, às vezes, de ter acesso ao exame laboratorial pelo SUS, né? O médico da Uhum. família fica um pouco engessado ali com só o exame físico e ao escutar, conversar, né, com as informações e acaba tendo a dificuldade de acesso aos laboratórios. Sim. Mas, obviamente, se a gente conseguir trabalhar de maneira bem alinhada, as engrenagens todas encaixadas, a gente vai saber quais são as pessoas que devem fazer o exame, quais são as pessoas que devem apenas só estar conversando realmente com o médico. Então, você cria, um rastreio inteligente, um gasto inteligente, que na realidade não acaba sendo um investimento. Por quê? Porque você vai evitar tratamentos futuros. Isso gera uma economia tremenda. Isso já foi comprovado cientificamente. Uhum. O que a gente precisa é que a população mude a cabeça, a mentalidade, né? Não só a população, mas os gestores também, Sim. né? Então, a gente conseguindo trabalhar Prevenir isso, é mais, prevenir, é é menos muito, custoso. É. muito mais barato É, e gera muito menos sofrimento, né? Então, sim. acho que hoje, depois de anos trabalhando aqui, né? Eu vim de São Paulo para cá, trabalhando com oncologia, então isso me permitiu criar uma ideia diferente da oncologia aqui no nosso estado do Amazonas. A gente tem que trabalhar a prevenção, né? Então, trabalhando a prevenção, a gente consegue levar muito mais saúde e qualidade de vida para a nossa população. É porque quando você fala, né, em trabalhar a prevenção, eu fico olhando assim, por exemplo, câncer coloretal. Um simples exame de sangue oculto nas fezes pode chamar a atenção, né, para a necessidade de fazer uma investigação mais. Sim, sim, com certeza. E ele precisa estar disponível lá na ponta. É um exame simples, fácil. É um sabonetezinho, um ensaio imunocromatográfico. Se for com anticorpo monoclonal, não precisa nem de dieta. Sim. Pode fazer ali rapidamente. E aí isso pode ser uma luz ali dizendo, um Uhum. alerta, vamos investigar. Porque sangue oculto nas fezes pode ser um sinal Ah, de câncer coloretal. Então, às vezes também esses exames básicos, a gente tem que garantir mais o acesso, porque parece tão trivial uma coisa. Ah, um sangue oculto nas fezes não está disponível, mas muitas vezes não está disponível. sim. Em inúmeras sociedades, por exemplo, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica recomenda que a partir dos 45 anos, homens e mulheres façam a primeira colonoscopia. Isso é bacana para os americanos, que Sim. tem dólar sobrando, o dólar está Aham. valorizado, isso fica perfeito. Para a gente que a gente tem recursos limitados, às vezes também não tem tantas clínicas, não tem tantos colegas médicos para estar fazendo esse exame, fazer um rastreio inteligente é muito mais adequado. Na minha humilde opinião, a gente, assim, aqui no estado do Amazonas, a gente tem uma incidência muito alta de tumores gástricos, né? Além disso, o câncer de intestino tem aumentado, principalmente entre as Sim, mulheres. E a gente está vendo um processo que a gente chama de juvenilização do câncer de intestino. Então, cada vez mais pessoas mais jovens estão tendo câncer de jovens. intestino. E isso com uma predominância nas mulheres. Tem um estudo holandês que fala que isso pode ter relação com o consumo de bebidas adoçadas. Então, principalmente refrigerante, essas bebidas adoçadas e industrializadas, né? Que tem aumentado o câncer de intestino, principalmente entre as mulheres. Mas assim, como você falou, o exame de sangue oculto em fezes, você não precisa fazer colonoscopia em todo mundo. Uhum. Você fazendo o exame de sangue oculto nas fezes, identificar se nas fezes tem sangue ou não. Então, por exemplo, as pessoas acima dos 40 anos começa a fazer uma vez por ano o exame de sangue oculto nas fezes. Se um dia alguém tiver uma positividade nesse exame, então essa pessoa poderia ser sugerida a fazer a colonoscopia. Então, não necessariamente você precisa fazer colonoscopia, como a Sociedade Americana sugere. Então, você faz um rastreio de maneira inteligente, né? Então, acho que assim, há inúmeras ferramentas, inúmeras saídas, inúmeras ideias que a gente precisa, primeiro, fazer a população mudar a mentalidade para procurar os serviços de saúde para se prevenir.
Além disso, criar ferramentas como vocês têm lá no laboratório de vocês para que a gente possa utilizar esses exames de maneira rápida e ágil como vocês sempre fazem, né? Sim, eu Verdade. acho. É, com relação a essa questão, Fusita, da prevenção, a Cecília tocou no assunto sobre exames básicos. Eu quero deixar aqui também que a contribuição do Laboratórios Reunidos, que a gente já começou a fazer isso, é o que me deixa mais feliz junto com a Cecília, a gente começou a oferecer para a população que precisa mais de saúde, de ter um exame assertivo, de ter um exame disponível para o Sistema Único de Saúde. Por exemplo, as nossas biópsias, elas saem com 15 dias, Legal. né? Ou seja, antigamente era um sistema que demorava de 90, 60, até 6 meses para ter um resultado de exame. Agora, esse paciente ele consegue ter em poucos dias, né? Então, isso a gente também consegue trazer acessibilidade também à saúde, É. né? E Consegue tem mais uma situação, né, Luciana, da a imunohistoquímica, porque imunohistoquímica. quando sai o laudo de biópsia que está sugestivo de realização de imunohistoquímica, estudo complementar, a gente já insere imediatamente o exame no sistema. E para aquele paciente humilde que tem dificuldade no acesso a esse diagnóstico, isso pode fazer toda a diferença para ele ser encaminhado a, no nosso caso aqui é o SECOM, né? Que lá ele só vai ser dar início ao tratamento dele com, Com o ele, diagnóstico. com esses exames. Então a gente tem procurado bastante acelerar, sabe? Priorizar esses exames para essa parcela da população que faz também uso, né, do Sistema Único de Saúde. E principalmente dizer que esse mesmo prazo é o mesmo de um prazo de um plano de saúde, de um paciente particular. Então, a gente procura garantir esse tratamento igualitário e, principalmente, cuidar de cada vida dessas. Cada vida dessas é importante. Cada vida dessas, ela vai receber o mesmo tratamento, o mesmo cuidado, o mesmo monitoramento de tempo de resposta. É isso que a gente busca hoje. E esse é o nosso propósito. É cuidar de pessoas, mas de forma que todos tenham um tratamento igual, mas igual de excelência. Sim. Não é Sim, igual ruim. Não, e isso é extremamente importante aqui na nossa região. Então, por exemplo, no estado do Amazonas, em torno de 85 a 90% da população amazonense depende do Sistema Único de Saúde. Sim. Então, só 10 a 15% da população amazonense tem plano de saúde. Então, quer dizer, a maioria das pessoas depende do SUS, né? sim. Então, isso é muito gratificante escutar de vocês essa preocupação que vocês têm também com o paciente do Sistema Único de Saúde, que eu acho que é a população que acaba sofrendo mais com as mazelas, né? E o que vocês estão fazendo, a gente pode até pensar em igualdade, né? Mas só que eu acho que é o termo que a gente deve usar mesmo é equidade. É Porque assim, cuidade. dá as mesmas chances para todo Para mundo. Para todos. todo Para quem mundo. tem plano de saúde e para quem não tem plano de saúde. Porque isso a gente torna torna a sociedade muito mais saudável. E assim, obviamente a gente está falando em coisas assim que eu falo assim, o buraco às vezes é muito mais Sim, embaixo, né? Porque o que a gente também tem hoje é uma população. Então, no estado do Amazonas, a gente tem mais ou menos 4 milhões de habitantes, 2 milhões vivendo aqui na cidade de Manaus e 2 milhões no interior. Então, às vezes, isso assim, a gente fala, acaba, porque a gente mora aqui, a gente sempre fala pensando aqui na nossa cidade de Manaus, mas assim, a importância também é a gente incluir nas discussões com os agentes de saúde, com os nossos governantes, é sempre falar assim, e as comunidades ribeirinhas? E as comunidades indígenas, né? Porque hoje, por exemplo, a gente vê câncer de colo de útero, na mulher indígena, a mortalidade é 80% maior do que na mulher branca, né? Então, assim, 80% maior a mortalidade da Uma mulher indígena. doença Então, totalmente prevenível, né? A gente então fica de coração por isso que partido de ouvir isso. é legal escutar de vocês essa preocupação que o Laboratório Reunidos está tendo com os pacientes do Sistema Único de Saúde.
Essa é a nossa missão, né? É. Amor, zelo e cuidado. É a nossa missão. Doutor Fuzita, antes de para a gente se despedir, tu queres deixar alguma mensagem, algum dizer para os nossos telespectadores? Eu não sei nem se é assim que fala, né? No podcast, no videocast. Mas, enfim, para os nossos ouvintes. O que que tu tens? Tu tens alguma mensagem para passar com relação a esse tema tão importante que é o câncer? Ah, é, assim, a principal visão e informação que a gente quer passar é que, assim, se a gente cuidar da nossa saúde de maneira adequada, tendo uma vida saudável é comer bem, então ter uma alimentação saudável rica em frutas, verduras e legumes, consumir até 300 gramas de carne vermelha por semana, beber com muita moderação, não fumar, não utilizar o vape, o cigarro eletrônico, utilizar todas as vacinas que a gente tem à disposição no Uhum, Sistema Único de Saúde para hepatite B, para HPV, manter o peso adequado para a nossa altura. uhum. Então, assim, eu sempre faço uma relação. Pô, eu tenho 1,83 m, o meu peso adequado é 83 quilos. Então, assim, ter essa relação entre o peso e a altura, a gente consegue evitar 40% de todos os diagnósticos Sim. oncológicos no mundo. Se a gente Caramba. pensar no Brasil, em que a gente espera em torno de 700 mil casos novos de câncer, a gente evitaria uns 280 mil casos de câncer. Aqui no estado do Amazonas, que a gente espera 5 mil casos novos de câncer todos os Uhum. anos, a gente evitaria em torno de 2 mil casos de câncer. Então, assim, os hábitos de vida influenciam de maneira significativa. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para que vocês procurem os médicos para fazer prevenção, não apenas para tratar doenças. Muito obrigada. Perfeito. Perfeito?